Olha para 2, 3 pessoas aí ao seu redor, diz para ele: Jeremias está falando. Jeremias está falando. Amém? E a profecia é: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém? Você pode celebrar? Pode se assentar celebrando o nome do Senhor. Jeremias está falando, profeta. Profeta está falando. Tem alguém ouvindo aí? Sim ou não? Quando o profeta fala, a gente tem que ouvir. Mas tem uns profetas de Satanás também. Os falsos profetas. Obrigado, querido. A gente tem que tomar cuidado. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Ele diz: planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode falar para o seu irmão aí: Deus tem um futuro para você. Fala para ele: tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Há esperança para você. Deus tem um futuro para você. Tenha esperança nele. O exílio do povo de Jerusalém, do reino de Judá, ocorreu devido à sua rebeldia e apostasia em relação aos mandamentos de Deus. O povo foi exilado na Babilônia. Por quê? Porque eles se afastaram, se esqueceram de Deus. Eles ignoraram os profetas que pediam arrependimento. Os profetas falavam: arrependam-se. Eles ignoraram o pedido dos profetas, as profecias. Fala para o seu irmão aí: você precisa se arrepender. Responde ele aí se você vai se arrepender ou não. Responde ele. Se tem alguém que já falou para você: eu já me arrependi. Tira o ego aí e fala: não, você precisa se arrepender de novo. A Bíblia, mais uma vez, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já acabou de cometer pecado. Quem quer se arrepender hoje aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Antigamente era comum a prática do cativeiro para as nações que eram conquistadas. Então, a nação que era vitoriosa, ele levava em exílio, né? Ele aprisionava a nação que foi conquistada. A nação que foi conquistada era levada como escravo e as mulheres como concubinas, né? Então, para quê? Para servir a nação vitoriosa. E no caso de Israel, houve 3 grandes cativeiros, 3 grandes exílios: o Egito, a Assíria e o da Babilônia, que nós vamos falar hoje. O exílio na Babilônia começa com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II. O rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, né? Na Babilônia. Ele derruba o templo, ele destrói o templo de Salomão e levou grande parte, não levou todo mundo, levou grande parte da população de Judá cativa para a Babilônia, onde eles viveram em torno de 70 anos. Então o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém, destruiu o templo, pegou a maioria dos habitantes de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia. Por quê? Porque eles se afastaram
e ignoraram a palavra de Deus e as profecias de arrependimento. Alguns foram levados como exilados, né? E passaram por muitas dificuldades. Jeremias 29, 11, está reavivando as promessas de Deus no coração do povo que estava sendo exilado. Então, primeira dificuldade que eles estavam enfrentando: se tornar escravos. Imagina, você tinha total liberdade, você livre hoje, né? Imagina você livre hoje, você tem aí a sua liberdade para fazer o que você quiser. De repente, vem aí o Hamas, ok? Em aliança com a esquerda, porque eles não são terroristas. Vem aí, produz uma guerra e torna de novo um socialismo, escravidão, tudo do governo. Você não tem mais nada. Quem manda agora é o governo. Quem manda agora na sua casa sou eu. Quem vai ditar quantos filhos você tem sou eu. Quem vai ditar as regras sou eu. Imagina ser tirado de você a sua liberdade. Foi o que aconteceu com Jerusalém. O povo, né, Nabucodonosor da Babilônia venceu Jerusalém por causa da desobediência do povo de Deus, foi vencido e foi levado exilado. Então, a primeira dificuldade que eles passaram foi ser levado da sua terra, ser tirado à força da sua terra, ser levado como escravo. Essa separação física e espiritual de Jerusalém, que tinha muito significado para eles, representava para eles grande provação, grande angústia, simbolizava a distância entre eles e Deus, devido ao pecado, devido à desobediência. A primeira coisa que eles estavam enfrentando é esse exílio, essa escravidão, né? Você chega num país exilado, tem muita gente que vem e pede exílio aqui no Brasil, porque sai fugido do seu país por causa de ameaça de morte, de governo, enfim, vem e pede exílio. E o Brasil, quando você pede exílio, mesmo que você não tenha visto para permanecer aqui, você é abraçado, né? O país te dá exílio, você recebe, mas você sai fugido da terra de onde você estava, ok? Então, primeira coisa que eles sofreram é esse exílio, esse ser levado, sair da sua nação, perder a sua liberdade, perder os seus costumes, perder ali a sua terra natal, perder aquilo que simbolizava relacionamento com Deus. Agora eles estavam na Babilônia exilados. Segundo ponto que eles sofreram é as profecias falsas, falsos profetas entre o povo, prometendo uma rápida libertação e retorno a Jerusalém. As profecias não estavam alinhadas com a verdadeira palavra de Deus. E isso nos nossos dias, como naquela época, causava confusão. Isso causava confusão no meio dos israelitas. Essas falsas profecias causavam desesperança entre os exilados e confusão entre eles. E hoje, muitas vezes, nós vemos que as falsas profecias causam confusão no meio das famílias de hoje. Os falsos profetas. Às vezes você pensa falso profeta, você pensa que é alguém que vai levantar e vai chegar no poder e vai falar com você, tal. Esse é um falso profeta. Não. O falso profeta pode estar sentado do seu lado, não aqui, amém? Não aqui agora. Mas o falso profeta pode ser aquele que está no seu trabalho, trabalhando do seu lado. Falando por que você tem aliança com Deus?
Por que você serve a Deus? Por que tá vendo lá seu parente fez isso para destruir você? São os falsos profetas que disseminam um veneno, né? Que não vai trazer construção, mas vai trazer destruição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse é o segundo grande problema que os israelitas sofreram depois que foram exilados. Primeiro, perderam a liberdade. E o pecado faz com que a gente perca a nossa liberdade. Somos pessoas que precisamos o tempo todo estar argumentando, se escondendo e contando uma resenha para justificar o que nós deixamos de fazer, ou aquilo que nós precisamos fazer, ou que nós fizemos, justificando o tempo todo, né? Quando você está desobedecendo, você fica exilado, você fica aliançado com algo, né? E o tempo inteiro se escondendo de algo. Aí que você fica vivendo uma vida pesada. Você está exilado espiritualmente, por causa de uma desobediência, por causa de não fazer o que deveria ter feito, uma omissão, por ter feito o que não deveria ter feito, né? E aí você precisa justificar, e aí estava exilado. Aí os falsos profetas encontram, muitas vezes, corações para que eles possam disseminar as suas profecias. Então, 2 pontos: eles estavam exilados, depois eles estavam recebendo falsas profecias. 3º ponto, um desafio para eles era manter a fé em Deus. Para pensar, você tinha um Deus que falava com você, que estava ali cuidando do povo, de repente você é exilado, de repente você está recebendo profecias que são falsas. Como é que você vai manter a fé? Manter a fé, manter a esperança no meio do sofrimento, no meio de incerteza, num exílio, numa terra que só tinha profano, Babilônia, né? Símbolo de pecado para nós. Como é que vai manter a fé? O povo tinha que aprender a confiar nos planos de Deus no meio da Babilônia, no meio da bagunça, no meio da prostituição. E hoje em dia não é diferente. Hoje nós estamos no meio de uma Babilônia. Nós andamos no mundo, e o mundo, ele tem todo tipo de coisa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a viver no meio da Babilônia, a construir coisas no meio da Babilônia, a manter a fé no meio da Babilônia. Porque imagina a dificuldade desse povo. Nós estamos escravos, estamos recebendo falsa profecia. Que fé que a gente vai ter no Senhor? Está dando tudo errado. Como que eu posso ter fé em Deus? Como que eu posso ter fé na palavra de Deus? Está dando tudo errado. Como é que eu posso, né, orar, buscar a Deus? Outra, solidão, isolamento. Muitos israelitas sozinhos, isolados, longe das suas famílias, famílias que foram destruídas, foram separadas. A solidão é uma grande dificuldade que muitos enfrentam, mesmo no meio de muitas pessoas. Por isso é a guerra espiritual, de nós nos unirmos em fé e nos unirmos numa só voz. Porque é possível que estejamos numa igreja e mesmo assim venhamos nos sentir sozinhos. A solidão é um dos problemas que todos nós enfrentamos, que pode ser um grande fator para esfriar a nossa fé e nos distanciar de Deus e nos tornar incrédulos. Eles estavam exilados, com falsos profetas, tendo que manter a fé, sentindo solidão, desesperança, incerteza. Onde está o nosso Deus? Como é que Deus pôde autorizar, permitir algo desse nível para nós, de perdermos os nossos lares, de perder a nossa nação querida, a nossa casa? Como que Deus poderia permitir algo assim acontecer para a nação, que é a pupila dos olhos de Deus? Os israelitas, um povo que tem a promessa, ali agora enfrentando um tempo visivelmente
de não ter promessas, de não ter fé, de não ter palavra, desesperança, conflitos internos, espirituais. Com certeza os israelitas, eles estavam lutando, né, contra dúvidas. Será que Deus está? Será que Deus não está? Quantas vezes nós nos deparamos dessa forma diante das situações que nós vivemos? Quantas vezes? Quantas vezes você e eu estamos com essas incertezas no nosso coração? O inimigo falando: cadê o emprego que você ia ter? Cadê a porta que Deus ia abrir? Você está servindo lá? Onde estão as promessas de Deus? Está vendo fulano falando isso, ciclano falando isso? Você está isolado. Você está sozinho. Você está numa terra que ninguém te conhece. Eu estou aqui, ninguém me percebe. Lutando contra a razão, lutando contra aquilo que está diante dos seus olhos, lutando contra os seus sentimentos, os seus desejos, lutando contra os fatos. São fatos, né? O povo tinha sido vencido. Que Deus é esse que deixa a nação perder a guerra, ser exilado por um povo babilônico que é todo errado, que não crê no Senhor? Que Deus é esse que deixa a gente virar escravo? Que Deus é esse que nos abandonou, destruiu a nossa família, destruiu a nossa nação? Imagina quantos conflitos internos e espirituais acometiam o coração deles. E eu quero trazer para os dias de hoje, que acometem os nossos corações, desafios comuns, diários, que enfrentamos nessa jornada de vida, nessa fé que nós declaramos ter. Quantos conflitos! Mas Jeremias trazia instruções e trazia profecia da parte de Deus. Jeremias foi usado, levantou um profeta para bradar em alta voz aquilo que realmente Deus tinha para aquela nação. Você pode glorificar o nome do Senhor? Em nome de Jesus? Jeremias, então, ele traz uma instrução. Você vai ler depois o capítulo 29. A gente não vai ler porque a gente não tem tempo. A gente leu o 29:11, mas depois você vai ler. Mas ele está dando uma instrução. Para quê? Primeiro, vocês estão exilados num lugar. Se vocês estão aí, é porque Deus tem um propósito. Ah, mas não estamos vendo, perdendo a guerra. Deus não está com a gente, não. Deus tem um propósito com você. E é o seguinte, ele traz instrução. Jeremias instruiu os exilados a construírem casas. Olha só, eles estavam exilados, escravos na Babilônia. Ele falou assim: olha, é o seguinte, vocês têm que se estabelecer aí onde você está, no meio da prova, vocês têm que ser abençoados. Ele dá a instrução: ó, construam casas, plantem jardins, casem-se, tenham filhos. O profeta se levantando: olha, não fiquem com churumelas no meio da provação, no país que você está exilado, no lugar onde só tem profanação. Não fiquem reclamando ou com incertezas. Vocês precisam se estabelecer, não importa onde vocês estão, porque não é o lugar, mas é quem está com a bênção. Não importa onde você está, não é o lugar que você está, mas é a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Exalte o nome do Senhor. Meu Deus, a hora voa. Jeremias fala: casem-se, plantem jardins, ou seja, vivam bem onde vocês estão. Não importa que vocês estão como escravos, exilados em outro país, casem-se, plantem jardins, comprem casas, multipliquem-se, busquem a prosperidade na cidade onde vocês estão exilados, pois a prosperidade da cidade estava ligada a eles.
E ele estava encorajando. O profeta adverte sim contra os falsos profetas. Os falsos profetas vieram com receitas básicas e fáceis. Deus já vai virar esse cativeiro. Deus já vai mudar esse cativeiro. Mas eles não estavam ensinando o povo a viver obediência diante de Deus. Jeremias então vem com a profecia e fala: não, para tudo. Isso é história da carochinha, é historinha para boi dormir. Vocês estão falando que Deus vai voltar para Jerusalém logo? Não, Deus está falando que são 70 anos. São 70 anos que o Senhor vai deixar vocês aí na Babilônia. São 70 anos que vocês vão se estabelecer onde vocês estão. Vocês vão se multiplicar onde vocês estão. Vocês vão construir jardim. Vocês vão se casar. Vocês vão comprar casas. Vocês vão prosperar na Babilônia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Promessa de retorno. Deus, através de Jeremias, prometeu que após 70 anos da Babilônia, Ele traria o povo de volta para Jerusalém. Deus reafirmou seus planos de prosperidade, esperança e um futuro. Prosperidade, esperança e um futuro. Fala para o seu irmão aí: Deus tem prosperidade, esperança e futuro para você. Só que Jeremias fala assim: se estabeleçam, construam jardins, comprem casas, mas vocês precisam orar e buscar a Deus. Encorajou os exilados. Vocês estão aqui, mas isso não significa que Deus perdeu o seu poder. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Vocês precisam orar e buscar a Deus, porque Deus vai ouvir vocês. Ele disse: se o povo buscar o Deus de todo o coração, Deus dos céus irá ouvir e responder a oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Jeremias fala do julgamento contra os profetas. A carta de Jeremias especifica o julgamento contra os profetas, entre os falsos profetas, entre os exilados, como Acabe e Zedequias. Eles seriam entregues ao rei da Babilônia e enfrentariam um julgamento. Fica tranquilo, fique em paz, ok? Falsos profetas, eles vão ser julgados por Deus. Amém, igreja? Fique em paz. Vem uma profecia de destruição na sua vida, vem uma profecia desanimadora, ou vem uma falsa profecia, fica em paz, que os falsos profetas serão entregues. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A mensagem para os que ficaram em Jerusalém, olha que interessante. Eles foram exilados por causa de desobediência, mas o exílio aos olhos do povo era algo ruim, era algo desastroso, era algo destruidor, era algo angustiante, era algo inaceitável aos olhos dos homens. Mas olha que Jeremias fala para quem ficou em Jerusalém e não subiu exilado. Ele fala que quem permaneceu em Jerusalém, incluindo o rei Zedequias e o povo que não foi levado ao exílio, eles enfrentariam guerra, fome e peste. Olha só que interessante. Às vezes nós sofremos problemas e nós não queremos enfrentar esses problemas e queremos permanecer escondidos em Jerusalém, sendo que era tempo de sofrer ou era tempo de resolver o problema, de ser levado exilado. Quem se escondeu, o profeta disse: vocês vão sofrer guerras, vocês vão sofrer peste e vão passar fome. Por quê? Porque vocês não estão tendo coragem
de subir exilado para a Babilônia. Você não está tendo coragem de enfrentar os problemas que você tem que enfrentar. Por causa disso, você vai sofrer fome, peste e guerra. Quem não quer enfrentar o problema, quem não quer passar pela Babilônia, acaba sofrendo consequências muito piores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga misericórdia. Seja forte e corajoso. Enfrente os problemas que você precisa enfrentar. Deus te dá força e te dá sabedoria para você prosperar na Babilônia. Tem alguém entendendo? Sim ou não? Agora olha só, Deus chama o povo para a obediência. Chama o povo à fidelidade durante o exílio, incentivando a construir casas, a buscar o bem-estar na Babilônia, na cidade que eles viviam. Vamos construir, vamos viver bem onde nós estamos, preparando o coração deles em obediência para bênçãos futuras. Deus estava chamando para a obediência. Ó, lá vocês não estavam enxergando o que eu tinha para vocês, e por isso vocês desobedeceram. E o que eu fiz? Eu permiti vocês serem vencidos, e agora eu pus você na Babilônia, porque agora vocês estão abrindo os olhos e entendendo o que eu tenho para vocês. Agora vocês precisam abrir o coração aqui. Vocês precisavam despertar, e eu permiti algo para que vocês se despertassem e ouvissem a minha voz. Tem alguém entendendo aqui? Diga glória a Deus. Aí Deus promete restaurar, Deus promete um futuro de esperança, prosperidade, assegurando que após 70 anos Ele restauraria o povo, a sua terra, e cumpriria os seus propósitos para eles. Olha a promessa de Deus. Ó, não vai ser 1, 2, 3 anos. Aí eu me lembro do povo no Egito, que em 10 dias eles poderiam chegar na terra prometida, mas eles levaram 40 anos, por causa de murmuração, desobediência, né? Mas Deus está bradando e está chamando um povo que está com os ouvidos abertos a escutar a sua voz. Aí ele promete restauração, mostrando que Ele está no controle em tempos difíceis. Nós vemos em Jeremias 29:11 que Deus tem um plano para esse povo, mesmo na Babilônia, um plano de paz e não de mal, mostrando que Ele sempre está no controle. Deus tem um plano para você. E quando nós falamos que Deus tem um plano para nós, e você fala: ah, mas será que vai demorar? Vai demorar muito? Será que vai demorar o meu plano? Se você obedecer a Deus, ouvir o chamado do Senhor, pode ser que seja rápido, mas pode ser que não aconteça com você, aconteça com a sua geração que vem próxima a você. Mas quando o nosso coração é aberto em amor a Deus, em concordância, em obediência, nós não somos mesquinhos, avarentos em querer nós participarmos da bênção, mas nós somos humildes o suficiente para dizer: Pai, ainda que eu não veja o retorno para Jerusalém daqui 70 anos, eu quero ver a minha geração, os meus filhos, os meus netos, os genros, as noras. Eu quero ver uma geração curada, sarada, voltando para a terra prometida. Quando você tiver esse coração aberto a obedecer, para deixar um legado da palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele é um Deus abençoador. Querido, você pode viver um milagre amanhã. Sim, você pode viver um milagre hoje.
E eu creio que você vai viver um milagre hoje e pode viver um milagre amanhã. Mas se amanhã você acordar e ainda olhar e identificar que você continua na Babilônia, isso não é motivo para você murmurar, não é motivo para você desobedecer e quebrar alianças. É motivo de você orar, buscar a presença de Deus e confiar que os planos dele são melhores do que os seus. Porque Deus estava olhando para o povo na Babilônia. O povo não estava olhando a promessa e os planos de Deus, que são maiores. Mas Deus estava olhando para eles e falando assim: vocês não sabem o que é bom para vocês. Vocês querem bênção hoje, vocês querem resultado amanhã, vocês querem resultado de um ano, em um ano, 2 anos, geração fast food, passa no McDonald's, se demora 1 minuto a mais, você já reclama. Internet, parece que tudo é muito rápido hoje. Alicerces não precisam ser construídos, bases não precisam ser construídas. Vocês querem bênçãos de uma hora para outra, mas eu é que sei os planos que tenho para você. Vocês olham 70 anos, vocês olham 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, mas eu olho a eternidade. Eternidade. Tem alguém aqui? Celebra o nome do Senhor. Você olha o amanhã. Você quer aliviar o seu hoje, mas Deus quer aliviar a sua eternidade. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de te fazer prosperar, planos de bênção e não de mal. O povo queria voltar logo para Jerusalém, mas Deus estava olhando para eles e estava falando assim: se vocês voltarem lá, vocês vão continuar desobedientes, vão continuar rebeldes, murmuradores. O plano que vocês têm para você é muito ruim, porque eu não estou vendo na vida de vocês daqui 10 anos. Eu estou vendo morte eterna. Mas o plano que eu tenho para vocês é vida eterna. Vida eterna. Agora, pastor, se eu não vou ser abençoado amanhã, então compensa eu estar na presença de Deus? Princípios que nunca serão mudados e quebrados. Obediência abre portas, traz bênçãos. Amor, não há lei contra o amor. Alianças que poderiam ser perdidas são reconstruídas. Filhos que poderiam ser perdidos são novamente agregados à família, abraçados, curados, por causa de um coração que adora em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus está falando para você, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser, não sei, para a sua geração. Mas o que Ele quer dizer para você é que os planos dele são melhores e maiores do que aqueles que você tem para você. Tem alguém aqui que gostaria de morrer e ir para o inferno? Acredito que ninguém. Pois é, os planos de Deus é melhor para você, meu irmão. Os planos de Deus é para te levar para a eternidade, vida com Ele. Sim ou não, igreja? Ninguém perde de ser honesto, ninguém perde de ser obediente, ninguém perde de cumprir os princípios de Deus, ninguém perde de orar, ninguém perde de jejuar, ninguém perde de ler a palavra, ninguém perde de ter um secreto com Deus, ninguém perde de entregar a sua vida ao Senhor,
Pelo contrário, você é edificado. Você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. As pessoas olham para você e já não vê mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a palavra faz tudo que lhe apraz. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Tem alguém recebendo a palavra de Deus aqui em nome de Jesus? Se coloque de pé adorando a Deus. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Imagine um jardineiro que planta uma semente em um solo infértil. A semente enfrenta muitas dificuldades: falta de nutrientes, sol escasso, invasão de ervas daninhas. No entanto, o jardineiro cuida dela com amor, com paciência, removendo as ervas daninhas, nutrindo o solo, protegendo do sol excessivo. E com o tempo a semente cresce e floresce. Eu vejo sementes crescendo e florescendo aqui em nome de Jesus. A semente cresce, floresce, transformando-se em uma bela flor, apesar das adversidades. Assim como o jardineiro cuida da semente, Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você. Ele guia você através das dificuldades para um futuro de esperança e prosperidade. Fala para o seu irmão aí: Deus está no controle. Fala para ele: está tudo bem, meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle.